Fala galera, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Está começando agora, infelizmente, o nosso último dia de festa da uva, hein, Dino? Último dia, mas 2 de abril, lembrando que hoje é uma data importante. Meu Deus do céu, que data especial que é hoje. Aniversário de vinhedo e como um bom vinhedense, hoje 74 anos de vinhedo. Já ano, hein? 74. Se for contar Rocinha, Maria. Meu Deus do céu. 74 anos de vinhedo, último dia aqui da Festa da Uva, 59ª Festa da Uva e 11ª Festa do A Vinho. melhor festa da uva até hoje que eu já vi. Cara, tava com saudade dessa festa. Cara, que festa especial. Gente, como vocês já sabem, eu sou Marcos Neves e eu tenho o prazer de ter ao meu lado Dino Fernandes, mais uma vez aqui no último dia de festa. Último dia de Festa da Uva. Tá começando a Maratona Podify na Festa da Uva, o 27º, né? Começou técnico, é isso mesmo? 27º? 28º. Tudo bem, pessoal, quem sabe faz ao vivo, é isso mesmo. 28º episódio para vocês. E como vocês sabem, o Podify sempre traz mente brilhante para falar com a gente. Quem que é o convidado para lá de especial hoje, Dino? Rapaz, hoje um baita aqui de um convidado, Nil Ramos, para quem é um vinhedense aí da Gema, nato, conhece essa celebridade aqui de vinhedo, essa figura pública de vinhedo. Nil Ramos, para quem não sabe, já foi vereador de vinhedo, presidente da Câmara, jogador de futebol, e eu posso falar, porque por causa dele, eu posso falar que eu sou campeão mirim em 1996, eu era um perna de pau reserva, mas eu sou campeão, porque esse homem fez, você lembra, Nil, quantos gols você fez? Nem lembro. Mas fez um monte. Tempo, né? Uma curiosidade que você não sabe, que é o seguinte, a gente ia perder aquele jogo. A gente tava perdendo de 1-0 pra Vila João de Aí apareceu o Nil. O Nil, que era mais requisitado, ele já era naquela época, né? Escolhi o time pra jogar. Aí ele chegou atrasado, porque liberaram ele chegou lá e virou 2-1 pra gente, campeão. Lá no campo da Vila João 23. Se apresente pra gente, Nil. Prazer de ter aqui, viu, querido? Marquinhos, prazer enorme estar aqui. O Dino também, né? Crescemos juntos aí. O Marquinhos eu vi crescer, né? É o contrário, né? Ele veio crescer. Mas Conheço prazer Nil enorme. desde o que? Uns 5, 7 anos de idade? Por Né? aí, até menos, eu acho. Nossa. Isso aí. Mas é um prazer enorme estar aqui com vocês e poder participar desse podcast aí. O Adriano, que está próximo aqui também. Então, sejam todos bem-vindos e bom dia. Nil Ramos, que se eu falar meu nome, ninguém conhece. Ninguém sabe. Meu nome é Valdenir Ramos da Silva. Valdenir. Ninguém, acho que nem você sabia. Claro que eu sei que seu nome é o seu irmão Valdir, volante. Valdir. Ele, Claro que eu sei, rapaz. há muito tempo conhecido. Ô, Nil, que posição você jogava? De teimoso. Teimoso? Era teimoso. Não, eu comecei como atacante. Eu comecei como atacante no Rociense, depois fui para outros times como atacante. E tive, né, depois eu fui para Colômbia de atacante também. O Rogério Colombiano me levou para Colômbia em 98, fui atacante. Depois, já vai ficando um pouco mais velho, eu vim recuando um pouco. E aí eu comecei a jogar de segundo volante. E hoje, né, que tô velho, é zagueiro. Velho não, você é 78? 78. Então, Hoje ou passa a bola ou passa o cara? Não, só a bola. O cara não passa. O cara não passa. Mas isso, olha como é engraçado, né? Toda essa vida. Em 97 foi meu primeiro time profissional. Foi lá no Piauí. Eu saí daqui numa quarta-feira, Marquinhos, Dino, e cheguei lá numa sexta-feira. Eu fiquei 2 dias de ônibus, né? Eu fui de ônibus comendo pão de queijo e tomando Coca-Cola. E foi meu primeiro time profissional, eu tinha 18 anos. E eu fui como volante. Só que chegou lá, o técnico falou, volante tem um monte, vai de zagueiro, eu acho que você vai bem. Então comecei a jogar de volante em zagueiro em 97. Nossa. Em 98 eu começo a dar aula no Zé Sérgio, né, a escolinha de futebol aqui, no Portal, à época. E aí em 98, aí eu fiz um campeonato amador aqui muito bom, fiz um monte de gol também. E aí em 98 eu vou para Colômbia de atacante. Você vê como que... Né, contrapontos. Então, nessa época você viveu do futebol, certo? Sim. Pós-futebol, o que o Nil Ramos fez? Olha, vamos ainda falar um pouquinho de futebol. Eu fui jogador... Eu comecei aqui na Ponte, em Campinas. Uhum. Depois eu fui pro União São João de Araras, em 93, nessa época, né? Aí eu fiquei um ano sem jogar. Volto a jogar. Meu primeiro time profissional, então, foi no Piauí. Um time chamado Coriçaba, em Floriano. Em 98 eu vou para Colômbia, em 99 eu fui para o Estrela de Vinhedo, né? Que era Estrela, na verdade, de Porto Feliz, que depois veio se tornar aqui em Vinhedo, ficou Estrela de Vinhedo. Em 99. Em 2000 nós fizemos uma excursão Holanda, Alemanha e Bélgica com o Santana. O Santana fez um time profissional, né? Pegou alguns jogadores, na época Tabata, Paulinho Machado, era um time Cezinha, era um time muito bom. E nós fizemos uma excursão para Holanda, Alemanha e Bélgica.
E ali um time da Suíça me viu jogar e eu voltei em 2001, fui para a Suíça em 2001. Fiquei em 2001, uma parte de 2002. 2003 joguei o Campeonato Mineiro, da primeira divisão. 2004 volto para a Suíça. 2005 vou para o Japão. Não deu certo. Meu irmão Rapaz, você foi quase um nômade. Era Suíça, era Japão, era Brasil. Mas não dava para ganhar dinheiro, só trocava figurinha. E aí em 2004, 2005, aí eu fui para o Japão, voltei, meu irmão falou, você tá ficando velho, né, pro futebol, pro esporte, e você não tem nenhuma profissão. Eu acho importante você começar a fazer uma faculdade. Eu fiz 6 meses de educação física, aí voltei a jogar futebol. Aí meu irmão falou assim, olha, na volta, tenta fazer direito, se você gostar, né, você continua. E aí eu fui pro direito e até hoje, graças a Deus, aí hoje eu sou advogado. Ô, Nil, e assim, pra quem não sabe, o Nil eu conheço de infância, o Nil já... Quem vai lembrar agora, um bom capelense sabe do que eu tô falando, Rapadão. Rapadão É o seguinte, você pegou ou não? Claro que pegou, né, Adriano? Adriano tá ali que daqui a pouco vai falar com a gente também. Nil Rapadão. Nil, querendo ou não, cara, Vinhedo, assim, você sai de um bairro da Capela, que hoje é um bairro de muita expressão aqui em Vinhedo. Tem quantos habitantes ali? Quase uns 30, 40? A Capela 32. É o maior bairro de Vinhedo. Tem 32 mil. Um terço da população tá lá hoje. Você vem de uma origem humilde, eu conheço a sua família, a nossa família, meu pai também, o Yuri. E você que sai ali da Capela com toda essa trajetória do futebol, você alcança você é uma figura pública aqui em Vinhedo, na política. Como é que é para você sair de um bairro que na nossa infância todo mundo se conhecia, você crescer, foi fazer direito e hoje, querendo ou não, a sua trajetória, não dá pra gente não falar nisso, a sua trajetória política aqui em Vinhedo, que é admirável, uma pessoa que sai da origem que você sai e chega, você deve ser bom de articulação. Conta aí, como é que você entrou aí nessa política? E saiu do ramo do futebol e foi do ramo da resenha pro ramo da política. Sim, que também tem muita resenha. Mas assim, é você continuar sendo o que você é, né? Não esquecer das suas origens. A essência, né? É a essência, é isso aí, é viver... de acordo com como você sempre viveu. Não tem como você parar o Nil do futebol, né? Do Rapadão que chutava lá, arrancava a tampa do dedão. E o Nil do advogado e o Nil do futebol, o Nil da igreja, o Nil não tem, é uma pessoa só. E você colhe esses frutos, né? E graças a Deus, eu sempre, no lugar onde eu passei, nós construímos pontes, né? Isso foi muito importante. E o resultado veio, né? Eu me preparei antes também, né? A primeira eleição que eu participei foi em 2012, mas eu comecei a fazer reunião na minha casa em 2009. Cara, 4 anos? 4 anos. Inclusive o Testa ia, Zé Sérgio. Mas tudo já pensando para se eleger? Sim. Em 2008 eu tive um convite para sair candidato do então prefeito Milton Serafim à época, e eu falei, olha, eu não vou sair porque eu não estou preparado. Para tudo, eu acredito que você tem que estar qualificado, tem que estar preparado, buscar, né, uma excelência. Eu falei, eu não vou sair porque eu não estou preparado. Então, em setembro de 2009, eu começo a fazer aí algumas reuniões, né, o Marquinhos também conhece outras pessoas ali, o Zangão, do futebol. Eu reuni algumas pessoas do futebol, algumas pessoas da igreja, alguns Mas para falar o quê? Projetos, ideias suas? E ali nós discutimos tudo. Mas aí era política pública, né? Eu entendi a malemar de jogar futebol e estava entrando ainda, estava no meu primeiro ano de direito. E aí eu comecei a levar algumas pessoas que entendam de música, como você, de mestre em música. E aí eles falavam algumas coisas, essas pessoas, né? De reuniões temáticas, e nós tirávamos ali algumas ideias. Eu tenho tudo isso catalogado até hoje, no caderno. Que legal. E aí foi que em 2012 a primeira eleição deu certo. O compromisso era continuar com as reuniões e conversas e cafés, eu continuei, né? Eu faço. Só para a gente não perder na linha do tempo. Quando você foi entrar em 2012, se candidatar, como que é a sensação? A primeira, eu lembro porque minha mãe foi conselheira tutelar. Pô, rodar, soltar panfletinho dela, a gente fez isso, tudo. E no final, minha mãe falava que foi uma experiência boa, mas muito desgastante na questão de ansiedade, nervosismo. Será que vai dar certo? Não vai? E você se prepara, você sonha com aquilo. Como que foi isso pro Nil? Em 2012, hoje a gente já tá aí 11 anos na frente, graças a Deus você já é uma figura pública bem consolidada. Mas lá atrás, quando você olha pro Nil de 2012, o que você pensa? É um menino que tinha muitos sonhos, né? E aí continuo sonhando ainda. Mas é uma emoção, no futebol lhe proporciona isso, é uma adrenalina muito forte, né? Você fala, Nil, mas você jogou em vários países, né, com várias pessoas, públicos e tal, mas cada jogo é uma adrenalina diferente, né? Cada show é algo indescritível, né? Então foi um momento, assim, de muito aprendizado.
E eu sempre fui uma pessoa de ouvir, observador e tal, aquilo que servia, que eu achava que era bom para mim, eu né, trazia para mim e tal, e ele foi... Mas o brasileiro, não sei se isso é uma cultura ou não, mas eles não têm muito essa questão do planejamento. Então quem planeja sai um pouco na frente dos demais, né? E eu, como eu conheci outras culturas, o planejamento para mim é fundamental para tudo, para todas as áreas da sua vida, né? Então foi algo muito importante, mas Olha o Juquinha jogou com a gente no Rocinho. Fala, Juquinha! Então, cada momento é um momento diferente, né? E foi uma emoção diferente. E toda eleição, foi algo indescritível e diferente, adrenalina é diferente, aprendizado diferente. E hoje, depois de 2012, você passou por mais uma eleição ou duas? Isso. Aí eu continuei fazendo as reuniões mensais, né? Prestações de contas no final de cada ano também, né? Eu reuni esse grupo que eu chamo de núcleo ou célula, que eu faço reunião nos bairros, e levava por uma chácara para fazer a minha prestação de contas. Eu colocava lá no telão, lá, tudo aquilo que as ideias, projetos de leis, minutas e tal, a gente colocava lá. E isso deu certo que em 2016, né, foi a segunda passagem pela política, nós fomos o vereador mais eleito da história de Vinhedo, né? Nós tivemos 1.790 votos. Eu lembro. Me credenciou para ser o presidente da Câmara, foi aí que eu fui o presidente da Câmara. E depois, em 2020, saí aí como candidato a prefeito, ficando em segundo. E é difícil liderança, porque eu imagino que ser presidente da Câmara, você precisa ter um jogo de cintura enorme, né? Porque você tem que ser volante, né? Para distribuir as bolas ali. O link! Tá retaguarda aí. Mas, Dino, eu sempre, da minha vida, né? E outras pessoas que estão aqui ouvindo sabem muito bem disso. Eu sempre fiz um link muito grande do futebol com a política. Tem várias e várias coisas importantes e é uma analogia muito boa. Por exemplo, você não ganha jogo sozinho. Política também não. E eu tive a felicidade de os times onde eu passei, eu fui capitão. E o capitão, ele tem que saber ouvir, tem que saber a hora de falar, ele tem que saber o momento certo de chamar a atenção da pessoa, né? Então isso daí veio do futebol. Né? Essa questão de lideranças, de às vezes você conseguir liderar um grupo, falar com algumas pessoas, cobrar na hora que tem que cobrar, né? Mas também dar um abraço quando precisar dar esse abraço, veio do futebol. E eu levo várias experiências que eu tive no futebol para a política também. Várias. Ô, Nil, sempre que eu vejo você, tanto na igreja, quanto pelas ruas da cidade, aí, quanto agora, eu sempre reparo que você é uma pessoa você transmite paz. Você é uma pessoa calma. Sim. Eu tô equivocado? Tem como te deixar estressado? O que por trás do Nil Ramos, figura pública, que estressa? Eu falo assim, porque pra mim eu olho e falo, é impossível. O cara conseguir deixar o Nil bravo, o cara tem que ser bom. É outra coisa também, Marquinhos, que eu sempre fui um cara tranquilo, né? Eu tenho que ser tranquilo porque eu sou o filho mais novo de 11 irmãos. Se eu ficar bravo... 11 irmãos? Eu sou o último a falar, o primeiro a apanhar. Então, assim, eu tenho que ser muito calmo mesmo, né? Eu sou o mais novo de 11 irmãos. E isso daí me traz também, né, uma reflexão, porque assim, olha, eu cresci observando meus irmãos. Sim. Né, cada um tem sua especificidade. Esse daqui é bacana, que é um cara trabalhador, esse daqui é um cara pacífico, esse daqui. E eu transmiti tudo aqui. Eu sou um resumo da minha família. Sim. Porque eu tive esse privilégio de crescer observando a cada um deles. Né? Isso daí me deu uma tranquilidade, uma paz muito grande e transmitir dentro de campo, fora de campo. Eu sempre fui um cara de paz mesmo, nunca fui um cara de briga. Por isso que eu falei que no início a gente constrói ponte e não destrói ponte, né? E eu levo isso daí para minha vida como um todo. E o futebol me ajudou também, o esporte me ajudou. Eu falo futebol porque, né, é um esporte que eu gosto muito, mas o esporte lhe proporciona isso. Porque você joga para fora toda a tensão durante a semana do trabalho, às vezes da família. Então tem uns que gostam de pescar, eu também adoro pescar. Mas tem um que gosta de pescar, outro andar outro cantar, outro fazer podcast, né? Outro fazer podcast, o outro andar de bicicleta, correr, né? Andar a cavalo. Então cada um tem algo que desestressa e joga para fora toda a emoção, né? Todo aquilo que você carrega durante a semana. Entendi. E hoje quando você pensa assim, Nil, você falou que na última tentativa de eleição aí você ficou em segundo. Sim. Você pensa em continuar tendo uma carreira política? Você falou que é advogado. Hoje você advoga? Eu advogo no escritório do meu irmão. Aonde que fica esse escritório? Fica em cima da Paz Imóveis, aqui no Portal.
Tá. E eu ia perguntar, o que é o rapaz da câmera, o Paulinho, né, hoje? Paulinho Paulinho. foi vereador comigo. A primeira dele foi a primeira minha também. Paulinho veio aqui e eu ia perguntar, para vocês entrar no ramo da política, geralmente a maioria das pessoas são advogados? Não. Tem alguma coisa a ver, é linkado ou não? É engraçado, mas a maioria dos deputados, senadores, tem essa tendência de ir para a área do direito, porque você tem, você acaba tendo uma bagagem maior, conhecendo diversas leis, né? Então, facilita, mas não necessariamente. Eu mesmo digo que a Câmara é um lugar plural, tem que ter de tudo ali. Porque eu posso imaginar o que é ser um cantor, ou um instrumentalista, ou a pessoa que trabalha com música, eu posso imaginar, mas saber de fato é quem passa. Então a Câmara Municipal é um lugar plural, que tem que ter de tudo ali. Tem que ter pedreiro, tem que ter médico, tem que ter engenheiro, tem que ter advogado, porque cada um vai transmitir e levar, né, a conhecimento e trazer aquilo que ele vive. Então a Câmara é um lugar bacana. Mas eu falo assim, olha, em 2012, quando deu certo a primeira eleição, eu já estava fazendo direito, mas eu fui fazer pós, porque aqui eu teria a prática, né, do dia a dia, a vivência. Lá eu ia conhecer a teoria. Então eu acredito muito em continuar essa questão de aprendizado, né? Tanto é agora, né? Você fez uma pergunta se eu penso em continuar ou não. Eu estou me qualificando. O que vai ser amanhã, só a Deus pertence, né? Mas eu estou me qualificando. Agora eu fiz o feijó lá das entidades. Eu estou fazendo pós na USP em São Paulo, né? 2 vezes por semana, de terça e quinta, planejamento e gerenciamento de cidades. Isso me dá uma abrangência maior de cidade. Velho, Eu tô fazendo 2 vezes por semana, terça e quinta, durante 2 anos eu vou fazer. Começou agora, esse ano. Mas lá eu tô vendo coisas que eu não via, né? Não vi na minha profissão, né? Direito, porque lá fala sobre hidrologia, drenagem, água de reuso e tal. São coisas que a gente ouvia e via na Câmara, mas não era uma coisa que eu poderia me aprofundar. E agora nessa pós-graduação, não. Te dá uma abrangência maior. Eu tô amando, realmente. Não, a gente percebe que você é uma pessoa que é de planejamento. Tudo que você quer, você se prepara e daqui uns anos você sabe o que vai acontecer. Sim. Eu tive um professor na faculdade que eu me formei, que ele falou assim, Marquinhos, grava o seguinte, tudo que você quer que aconteça, uma empresa, um sonho, um negócio, se você não começar a pensar nele 3 anos antes, a chance de não dar certo é muito grande. Então, parabéns, queria te parabenizar, né, Dino? Difícil a gente ter pessoas que se comprometem, que estudam, que querem viver e entender a sociedade. Achei brilhante a ideia do célula mensal e acerto de contas, Isso né? é muito bom. E é muito louco, cara, porque assim, já conversei com outros políticos, e é muito louco porque assim, no caso do Nil, eu conheço a raiz, né? E é legal ver você falando, assim, o seu vocabulário, você vê que você é uma pessoa direta, você sabe o que você está dizendo, e assim, você é uma pessoa que está se preparando para o futuro. Seja quando você for um gestor público, né, um futuro prefeito, alguma coisa, você está se preparando. É legal ver as pessoas se preparando mesmo, né? Porque a gente tem eu pelo menos eu sinto como um mero eleitor no Brasil, eu sinto que aqueles políticos mais antigos, eles vão mesmo, eles não se preparam tanto hoje em dia para uma gestão pública. Eles vão mais naquela coisa só do nome. E aí é legal. Parabéns por você estar se preparando. Eu fico muito feliz porque eu conheço de novo aqui a história. E eu queria conhecer um pouquinho mais agora do Nil por trás da figura pública. Tá. Você falou que gosta muito de futebol. Gosto. Mas Gosto de pescar também. É isso que eu falo, você também gosta de pescar. Adoro pescar. Quando o Nil tem um momento de tranquilidade, um dia de folga, Sim. o que você gosta de fazer? Para o pessoal conhecer um pouquinho também que é o Nil Ramos. Olha, eu gosto muito de pescar. Eu gosto muito de ficar em casa. Você é mentiroso, pescador mentiroso? Não, rapaz. Adriano riu ali, só que você falou que é pescador, ele riu. Você fala que pegou um peixe de 8 kg, mas era de 2. Outro pescador, Sabe aquele peixe assim, Adriano? Você sabe que em 94 a 94, 5, em 3 anos, meu pai sai da Carborunda aqui em Vinhedo, né? A gente vai morar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Cara, meu avô me levou para pescar no Rio Miranda, em Aquidauana. Ele tirou um pacu. Isso é verdade mesmo. Ele tirou um pacu da água, o nível do rio baixou 2 metros. Olha lá. Tô falando.
Ó, essas histórias. Eu nunca fui para Mato Grosso. É o sonho que eu tenho de ir para Mato Grosso. Eu nunca fui. Eu tenho parente que mora em Mato Grosso, mas eu nunca fui fazer uma pescaria. Mas eu vou. Se Deus quiser, eu vou. E o Nil é caseiro, pelo que você falou? Adoro ficar em casa. Adoro. Filhos já, filhos? Não, ainda não. Eu tô noivo, né? Você vê uma aliança de noivo ouro aí na mão direita, ela tá noiva? Ela tá me enganando já faz uns dias, uns tempos aí, mas eu tô noivo, 1 ano e meio. Tá te enrolando, Nil? Tá me enrolando já. Qual que é o nome dela? Cleice. Cleice. É. Cleice, por favor. Case com o Nil logo. Isso aí. A gente quer uma festa de casamento, né, Adriano? Pode deixar, o André vai fazer. Mas eu também adoro criança. Eu adoro criança, né? Minha mãe é tataravó. Tataravó já, cara. Minha mãe é tataravó. Então, assim, eu adoro criança, eu adoro estar em casa, em família, né? Família grande. Aos finais de semana, todos os meus irmãos passam em casa. E a família é bem grande lá. Minha mãe tem 86 anos, vai fazer 87 agora. E faz macarronada para todo mundo lá. Então o pessoal é bem bacana. E a gente macarronada é boa. Boa. Todo domingo meus irmãos passam. Juntos 11 irmãos? Hoje nós casa, fala a verdade. Nós somos em 9 hoje vivos, né? Mas todos no domingo passam em casa. Todos. Meu Deus do céu. Desde o início até o finalzinho passam em casa. Caramba. E haja macarrão, hein, Dino? Nossa. Tem bastante. Nil, infelizmente o podcast passa rápido, já foi mais de meia hora. A gente queria te agradecer, né, Dino? Pô, em meia hora, você vê que o Nil é bom mesmo pro planejamento, porque em meia hora ele falou a trajetória dele inteira, já deu pra entender onde ele veio, o que ele tá fazendo e pra onde ele vai. Minha vida toda. Nil, obrigado. Em nome da Brify, te receber aqui é uma honra, um prazer mesmo, muito grande. E deixa a sua última palavra aí pra quem você gostaria de falar. Eu que agradeço você, o Dino, eu me recordo aqui e é sempre bom estar com os amigos, né? E aí uma pessoa, uma vez, eu tô lendo um livro chama Um País Sem Mordomias. Uhum. E aí a pessoa lá, falando um pouco sobre o país Suécia, falando sobre a Suécia. E aí ela falou assim, lá o vereador não ganha, né? Algumas personalidades, alguns políticos não ganham e tal, tem outra cultura. Ela falou assim, perguntou para uma moça, por que você entrou e pensa em entrar para política? Aí ela falou assim, porque é uma das únicas maneiras de você mudar a sociedade onde você vive. Então você tem que sim, mesmo que você não queira entrar para a política, você tem que se inteirar das coisas, você tem que participar das coisas, das associações. Eu fui diretor da Arca e tinha um prazer enorme de passar ideias, conversar com as pessoas. E hoje a Arca é uma entidade, sabe, respeitadíssima na cidade. Então assim, a gente tem o prazer de passar em alguns locais, em algumas instituições, e deixar uma marca importante para a cidade. Isso é importante para deixar para os nossos filhos, netos, bisnetos e etc. Mas eu que agradeço a cada um de vocês pela oportunidade, parabéns pelo podcast, por esse espaço. Né? Eu já ouvi algumas pessoas aqui. Falando da Brify? Falando. Ai, que bom. E eu vi a Brify nascer também. É verdade. Quero parabenizar aqui também o nosso amigo. Né? Eu fazia faculdade com ele no Carlão. Com quem? Com o proprietário da... Nós somos em 5 sócios, eu sou um deles. Você tá falando do Flávio, do Nath? Flávio. O Mineirinho. Mineirinho. Aí eu tive com ele na Sport Life, fazendo academia e tal. E aí cresceu a amizade também. Então eu quero agradecer e parabenizar pelo trabalho de cada um de vocês. Vida que segue. E parabéns. Deus continua abençoando vocês aí. Pô, eu que agradeço você vir aqui hoje. Felicidade de falar com você. Muito bom. Né, Dino? Primeiro do dia encerrado? Primeiro! E com uma pessoa muito especial. Ótima festa a todos. Festa fantástica. Parabenizar pelo formato. Foi muito bom. Que continue assim e que sejam todos felizes. Nil, muito sucesso. Isso que eu te desejo. Obrigado por tudo, viu? Um abraço. Gente, logo a gente tá de volta rapidinho. Não sai daí. Obrigado por mais um. Até daqui a pouco.